Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós trabalhamos com pessoas, nós entrevistamos pessoas que trabalham com água e meio ambiente e que fazem a sua parte para tornar o mundo melhor. E a gente mostra as habilidades dessas pessoas para que a gente aprenda com elas como é que elas fizeram, como é que elas chegaram lá, quais são os caminhos, elas vão dar sugestões para a gente. É sempre muito, muito interessante. E hoje a gente tem o prazer de trazer para vocês a Patrícia Iglesias. Nome completo, Patrícia Faga Iglesias Lemos. Ela é professora associada do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Tem livre docência, doutorado e mestrado pela USP também, orientadora dos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da USP e do PROCAM, que é o Programa de Ciência Ambiental da USP. Se vocês nunca se preocuparam, deem uma olhada. É um programa que eu já participei, é muito legal. Ela é pesquisadora líder do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente, Tutelas Preventiva e Reparadora de Danos da USP. Principais áreas de atuação: consumo sustentável, logística reversa, resíduos sólidos, responsabilidade civil pós-consumo, responsabilidade compartilhada, nexo de causalidade, áreas contaminadas, responsabilidade civil por danos ao meio ambiente e compensação ambiental. Ela é conferencista no Brasil e no exterior, possui diversas obras publicadas com destaque para o livro Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo, pela editora Revista dos Tribunais. Membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da USP, o CEPED. Foi presidente da Comissão de Resíduos Sólidos da OAB São Paulo, foi diretora do Escritório Regional do Programa Cidades da ONU na USP. Foi secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi superintendente de Gestão Ambiental da USP, presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e foi indicada pela revista Poder entre as 50 mulheres mais poderosas do Brasil. Uau! Que belo currículo! Parabéns! Bem-vinda, Patrícia! Ótimo ter você aqui com a gente. Por favor, conta para a gente aí, do Mackenzie para a USP e daí para o meio ambiente. Como é que foi sua trajetória até chegar ao meio ambiente? Bom, olá a todos. Everton, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês nesse importante programa que discute as questões da água. E, bom, é uma trajetória longa, isso eu posso dizer, porque em 2022 foram 30 anos, na verdade, desde o Mackenzie até esse momento atual, e, portanto, todo um foco nas questões ambientais, né? Então, eu acho que isso vem desde da questão acadêmica em si, a uma atuação no dia a dia, no trabalho, na advocacia ambiental, e, enfim, as muitas oportunidades também que eu tive nesse período, desses 30 anos, que me levaram a aprofundar cada vez mais os estudos na temática ambiental de uma forma geral, mas em especial nos temas da responsabilidade civil, por danos ao meio ambiente. Você fez mestrado e doutorado no tema responsabilidade civil por dano ambiental, quando muita gente achava que meio ambiente era coisa de bicho grilo. Eu lembro bem quando eu comecei a estudar e o pessoal falou: você vai estudar meio ambiente, Everton? Como é que esse tema foi tratado e como ele evoluiu até os dias de hoje? Você que acompanhou essa evolução, e sabe como as coisas estão acontecendo hoje. Por favor. Pois é até interessante porque quando eu procurava um tema para fazer o mestrado, isso foi em 93, eu acabei chegando, né, a um trabalho específico de responsabilidade civil ambiental, que é um trabalho referência ainda hoje da professora Elita Barreira Custódio, e que justamente buscava dar uma solução para essas dificuldades que nós encontramos na temática ambiental. Em especial porque muitas vezes existe um tempo muito grande entre o desenvolvimento da atividade e o dano propriamente dito,
então fica difícil de mensurar, né, e de estabelecer o chamado nexo de causalidade. Eu acho que lá atrás se aplicavam simplesmente as regras de direito civil, tentando fazer com que essa responsabilidade seguisse na íntegra o que nós temos de teorias de responsabilidade na esfera geral, até que se percebe, né, que o tratamento precisaria ser outro. Então, nós vamos ter a Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei de 1981, que vai trazer essa questão, né, de um reconhecimento de uma responsabilidade que se dá independentemente de culpa, então ela é considerada uma responsabilidade objetiva, decorrente daquela atividade, e na qual não se discute muito o comportamento de quem causou o dano. Nós vamos ter depois também a própria Constituição Federal de 88, reconhecendo, né, o meio ambiente como um direito fundamental que precisa ser protegido, e em especial não só para a geração atual, mas também para as gerações futuras. Ele estabelece esse direito intergeracional. E a partir disso, nós vamos fazendo algumas adaptações às teorias próprias da responsabilidade civil para se chegar àquilo que seria necessário para dar a devida proteção a esse bem que é considerado um bem de natureza fundamental, indisponível e também que interessa às futuras gerações. E é em função disso que se desenvolvem teorias, por exemplo, que vão falar que o nexo causal ele passa a ser muito mais jurídico do que um nexo físico, um contato entre o autor do dano e o dano em si, mas um nexo estabelecido por parte da própria lei, que vai dizer da necessidade de reparação desse dano. Isso também faz com que não haja uma distinção entre causas principais e causas acessórias na responsabilidade civil ambiental. Então, mesmo aquele que tem uma contribuição menor na causação do dano pode ser responsabilizado. E essa é uma das teorias mais, vamos dizer assim, exigentes em termos de responsabilização. Eu acho que, para além disso, seria, na verdade, o que a gente fala, a teoria do risco exacerbado, no caso de danos nucleares, mas, afora isso, se aplica, né, essa regra bastante exigente do ponto de vista da responsabilidade ambiental. Acho que vale também dizer que os nossos tribunais foram evoluindo nesse sentido, e ressaltar em especial o papel do Superior Tribunal de Justiça, onde nós vamos ter ali julgadores voltados para essa temática, mas eu faço uma referência especial ao ministro Antônio Herman Benjamin, que vem desenvolvendo, né, as teorias da responsabilidade ambiental no Brasil. Então, a partir, né, da própria criação do Instituto Direito por um Planeta Verde, que ocorreu há mais de 20 anos, foi sendo possível também uma formação de gerações de estudiosos da temática ambiental, buscando dar soluções que nos levem não só a reparar danos ocorridos, mas também a evitar que esses danos venham a ocorrer. Porque o que se percebe é que, quando nós falamos de questões ambientais, é muito difícil você reparar integralmente aquele dano. Então, quando ocorrem danos à fauna ou à flora, às vezes a microfauna, microflora, dificilmente nós vamos conseguir voltar à situação anterior. Então, todo o esforço do ponto de vista técnico e jurídico, está na esfera de se evitar a ocorrência dos danos. E aí nós vamos ter várias possibilidades dentro disso, e, enfim, até a tutela antecipada e a imposição de obrigações de fazer e não fazer, para que se evite a ocorrência do dano. Legal. Esclarece para quem não sabe o que é a tutela antecipada e o direito de fazer e não fazer. Porque normalmente você, quando formula, né? Então, vamos dizer, eu vou lá peticionar, vou entrar com uma ação em juízo, buscando um resultado que vai depender de todo um trâmite dentro da esfera judicial, até chegar a uma sentença e a um resultado final.
E a tutela antecipada é justamente um instrumento do ponto de vista processual que permite que o julgador já de início determine algumas ações ou então obrigações de não fazer, justamente para evitar a ocorrência do dano ou para estancar uma situação danosa em curso. E essa é uma previsão processual, mas que se aplica muito bem às questões de proteção do meio ambiente. Eu acho que vale também dizer que, para o direito brasileiro, quando nós falamos em proteção do meio ambiente, nós não estamos falando somente do meio ambiente natural, como você disse, não é só a questão de fauna, flora, né, belezas naturais, mas também toda a parte do meio ambiente artificial, que seria meio ambiente urbano e meio ambiente rural modificado, as questões culturais, então há uma esfera, né, de proteção dos bens culturais, sejam eles tombados ou não, mas eles vão merecer também uma proteção, e o que nós chamamos também de meio ambiente do trabalho, que é a busca de condições adequadas e salubres no ambiente de trabalho. Muito legal, muito legal. Eu acompanhei bastante o trabalho do Herman Benjamin, né? Muito legal. Ele tem uma clareza, né, para a apresentação das coisas. Ele é um achado para o meio ambiente no Brasil, mas você mesmo sabe que há controvérsias, tem um monte de gente que discute os pontos dele lá. Mas eu tenho um ponto que muita gente reclama, como eu sou do lado técnico, eu trabalho muitas vezes como assistente técnico. Mas o pessoal que não tá acostumado a trabalhar na área de direito acha que nunca se resolve, que você fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tem alguns casos que estão mais tempo na justiça e em detrimento do meio ambiente. Qual a sua experiência em relação a isso, às reclamações e aos fatos de verdade? Dá um exemplo. Áreas contaminadas, um negócio que demora para caramba para remediar, né? Então, muitas vezes se gasta uma energia enorme na disputa, na definição dos responsáveis. Como a gente tem todo mundo que teve uma participação é responsável, fica uma disputa para quem é responsável pelo quê e a coisa não anda. Como é que isso tem sido conduzido hoje em dia? Porque no passado não andava mesmo, hoje eu já sei que anda. Na verdade, assim, no tema de áreas contaminadas, nós temos que separar as situações, né, como você falou, da responsabilidade civil, então do nexo causal, aquele que realmente causou a contaminação, de uma responsabilidade que muitas vezes vai decorrer da aquisição de uma área contaminada. E que nós vamos tratar como uma obrigação chamada propter rem. Essa é uma expressão que vem do direito romano, né, e que diz que é uma obrigação em função da coisa, em função do bem. É, nessa lógica, separando essas duas questões, em algumas situações nós vamos preferir buscar o nexo causal e realmente quem causou aquele dano, mas se abre a possibilidade de buscar simplesmente quem adquiriu o bem contaminado. Por que que eu coloco isso? Porque dentro dessa lógica, a legislação do Estado de São Paulo, com a Lei 13.577, né, prevê que você pode trabalhar na remediação da área, que seria não retornar ao status quo ante, mas sim um uso declarado previsto ali junto ao órgão ambiental, no caso a CETESB. Essa legislação, a meu ver, é bastante importante para que nós possamos avançar nessa temática. Porque nós sabemos, eu falei que, em geral, você dificilmente retorna à situação anterior, mas em áreas contaminadas, essa é uma verdade muito grande, porque é muito difícil você falar que vai simplesmente, vamos dizer, voltar à situação anterior da contaminação. Então, a remediação é um processo que vai permitir um uso declarado. E eu questiono, porque muitas vezes até, enfim, em posições doutrinárias que vão dizer, não, eu tenho que ir, né, até o final para uma reparação integral do bem, quando isso muitas vezes não é possível. Então, em termos práticos, se nós chegarmos a essa conclusão, nós vamos ter como condição prévia de que aqueles que adquirem imóveis contaminados, né, e vão ali fazer uma remediação para dar um uso, vão deixar de fazê-lo.
E com isso, nós vamos ter, na verdade, essa conta vai ficar para todos nós na sociedade, porque, enfim, será o Estado responsável ali pela área e para buscar uma eventual condição melhor para aquela área. Então, o que eu vejo, né? Nós estabelecemos processos, e, por exemplo, no caso da CETESB, claros para remediação. Aqueles passos precisam ser seguidos e, tendo uma regra clara, a regra do jogo posta anteriormente, quem adquire a área vai pensar, bom, vale a pena adquirir, eu vou depois comercializar, vou ter lucro, e é isso, o privado vai atuar nesse sentido. Se nós partirmos para um radicalismo de reparação integral, nós vamos, na verdade, obstar o uso da área, e isso não vai ser bom nem do ponto de vista ambiental, porque você não consegue atingir nem a remediação. Agora, o que nós vemos de uma forma geral, não só para áreas contaminadas, é essa busca realmente de redução dos tempos, dos prazos, né? Então, eu posso dizer, como ex-presidente agora da CETESB, que nesses últimos 4 anos de gestão, o nosso trabalho maior foi nesse sentido, de redução dos prazos, por exemplo, no licenciamento, e mesmo no acompanhamento de áreas contaminadas. Por quê? Porque existe um timing da atividade privada. Existe um timing de quem vai desenvolver a atividade. E, a meu ver, o próprio órgão ambiental também deve fomentar para que essas atividades se desenvolvam no Estado da melhor forma possível. Então, uma das coisas que nós fizemos internamente na CETESB foi estabelecer metas para que os técnicos atuassem, então, num prazo razoável, mas que fosse o prazo necessário para, obviamente, proteger o meio ambiente e também desenvolver a atividade econômica. Além disso, além de se estabelecer metas propriamente ditas, também os procedimentos, né? Em algumas situações você pode fazer revisões de procedimentos de licenciamento que auxiliem numa eficiência no licenciamento. E o que eu posso dizer em termos de dados é que esses últimos 4 anos foram os anos mais eficientes da história da CETESB em números claros. Então, o ano de 2022, nós analisamos mais de 61 mil pedidos de licenciamento no estado de São Paulo. Também para nós termos ideia do que é o volume do nosso estado e do que é o desenvolvimento de atividade econômica no estado de São Paulo. Então, eu vejo que reduzir prazos depende também dessa visão estratégica de gestão. E isso é fundamental se nós queremos, né, enfim, que o nosso estado continue sendo um estado que vem aí ditando regras praticamente, eu diria, nessa área. Tanto é que muitas vezes foi o estado de São Paulo que pôde auxiliar tecnicamente, até mesmo no nível federal, para algumas regras, né? Eu digo, por exemplo, eu me lembro quando fui secretária do Meio Ambiente, na questão dos resíduos eletroeletrônicos, e havia uma discussão em torno da periculosidade ou não daqueles resíduos, e esse era um ponto fundamental para se estabelecer regras na logística reversa, e foi justamente via CETESB que nós pudemos dar essa contribuição, dizendo, olha, enquanto você não faz a separação daqueles resíduos, eles não são considerados perigosos. Senão, nós também com o celular, né, em casa, temos ali um produto em si considerado perigoso. E isso foi importantíssimo para que os pontos de entrega pudessem ser colocados, por exemplo, em lojas, nos shoppings, enfim. E o que se estabeleceu como regra em São Paulo depois foi levado também para os demais estados. Então, o que eu vejo hoje é reduzir prazos, depende muito de gestão, depende muito de uma análise, né, do ponto de vista de que também interessa ao órgão ambiental que licencia e fiscaliza que as atividades ocorram da melhor forma possível. Inclusive, acho que só para fechar, né, um ponto que eu sempre trabalhei com os nossos técnicos na CETESB era a necessidade de que o técnico auxilie o empreendedor. Não basta dizer, olha, não pode ser assim ou não quero dessa forma. Você pode dar o caminho que seria a melhor alternativa para aquela atividade, e isso, sem dúvida, vai reduzir também os prazos, no licenciamento e no acompanhamento do processo de uma forma geral.
Muito legal, verdade. Deixa eu só, aproveitando o teu embalo aí, a gente aqui fala de água, né? Água é um bem importante, mas ele é móvel. Ele leva o dano ambiental para o vizinho, para outros lugares, a partir de onde aconteceu. Qual o tratamento especial, se há tratamento especial para danos à água? E como é que nós podemos estender a responsabilidade civil para a gestão da qualidade de recursos hídricos? Tem alguns exemplos para isso, mundial, local, para a gente conhecer? Olha, nós não temos um regramento específico do ponto de vista de danos à água, né? A água vai entrar como outros bens ambientais nessa categoria de interesse difuso e que, portanto, merece uma proteção que leve em conta o interesse não só da nossa geração, mas também da geração futura. O que realmente você tem razão, Everton, quando você coloca esse ponto, é que quando se envolve questão de água, muitas vezes eu tenho uma atividade praticada num local, mas por conta de ser curso hídrico, aquilo, vamos dizer assim, vai se espraiar para uma outra região mais distante e muitas vezes fica mais difícil estabelecer nexo causal e responsabilizar. Ou então, também, quando nós temos vários empreendedores desenvolvendo atividade na mesma região. Então, nós nos deparamos com situações onde, por exemplo, regiões onde nós tivemos problemas com algas, problemas com coloração de água no estado, e que havia uma dificuldade muito grande de se identificar quem era realmente o causador do dano. Então, isso muitas vezes vai ocorrer, a gente não tem uma solução pronta ou uma solução jurisprudencial até pronta para isso, mas a ideia é sempre verificar quem seria aquele possível causador do dano. Então, se eu tenho vários empreendedores, como por exemplo, né, empreendedores de criadouros de peixes numa região, e eu tenho um problema do ponto de vista de dano à água, eu vou ali olhar aqueles que estão desenvolvendo atividade e se eles têm alguma conexão com aquele tipo de poluente, por exemplo, encontrado, ou algumas vezes é a questão da própria forma de alimentação desses peixes, que pode gerar um problema ou às vezes atividades, né, no entorno de cursos d'água. E essas situações elas vão ser avaliadas com a possibilidade de que o autor da ação para responsabilização, e muitas vezes vai ser o próprio Ministério Público, esse autor da ação, ele vai colocar no polo passivo da ação aqueles possíveis causadores do dano. E quem responde pelo dano numa ação só vai deixar de responder se demonstrar que não tem nenhuma relação com aquele resultado danoso. Essa é uma sistemática que o direito adotou justamente para não deixar o meio ambiente sem a reparação. Então, pegando ali, vou usar um outro exemplo do Polo de Cubatão, onde nós tivemos ali uma questão difusa na região. Todos aqueles que foram colocados no polo passivo da ação só poderiam deixar ou sair, né, deixar de responder pelo dano, se realmente demonstrassem que a sua atividade não tinha nada a ver com aquele dano. Significa dizer que se eu causei 5% do dano ou 10% do dano, eu inclusive posso responder pelo todo, porque a regra que se aplica no direito é a regra da solidariedade. Então, todos aqueles que contribuíram para o dano respondem solidariamente. E em havendo solidariedade, um dos responsáveis pode responder pelo todo. Então, existem vários casos em que poucos empreendedores ali vão responder por um grande dano e depois eles teriam que buscar numa outra ação o ressarcimento em relação aos demais causadores. Essa é a sistemática que o direito tem hoje para resolver essas questões de dano ambiental e que se aplica também nas hipóteses onde nós vamos ter danos à questão da água, né? E aos corpos hídricos. Eu fiz essa pergunta para fazer uma provocação para você pelo seguinte: a gente tem. Quando eu trabalho com valoração ambiental, valoração de dano, por exemplo. Hoje em dia, a gente usa os valores de crédito de carbono para calcular qualquer coisa. E para uma pessoa como eu, que foi formado para cuidar de água, né?
Eu acho um absurdo a gente valorar a água em função de um valor de mercado de carbono, por exemplo. Eu acho que, principalmente para um país que tem 12% da água doce do planeta, a gente deveria sim focar em regras para a água que pudessem ser utilizadas como exemplo mundialmente. Eu tenho uma convicção muito grande, depois de ler muito. Por isso que eu acho que a gente deveria ter algumas regras específicas para a água, porque, porque aí a gente teria como valorar, a gente teria como controlar essa qualidade. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo e que a lei permite. Se eu pegar uma água limpa, pego uma água subterrânea limpa, eu uso essa água, né? Tem uma indústriazinha minha lá, e eu lanço ela no corpo hídrico, faço um tratamento mínimo e eu lanço ela de acordo com a qualidade daquele corpo hídrico. Em princípio, eu tenho um direito legal de degradar a água, concorda? Se eu peguei uma água com zero de contaminação e aí eu lancei ela com contaminação, quem paga por isso? Tudo bem, se eu admitir que o rio vai diluir, etc. Mas isso daí sempre deixa aquele gostinho amargo e um peso na consciência de que poderia ser feito mais. Então, o meu ponto de partida é que se a gente tivesse valoração por massa, por exemplo, que a gente trabalha com água, a gente teria formas de fazer compensação exclusiva para a água, porque a gente tem uma necessidade e vai ter uma necessidade cada vez maior de água, porque melhorando a qualidade de vida das pessoas, que é o nosso trabalho, vai ter um consumo maior de água, etc. Então, essa é uma pergunta. Não existe nada nesse sentido no direito ainda, né? Existe? Existe alguma coisinha de leve, mas eu não sei, Não, talvez você conheça mais. mas assim, voltada para essa questão dessa forma, eu diria que não, na verdade. O que eu vejo é uma tendência, a meu ver, né, de que isso vai ser cada vez mais exigível hoje. Até porque quando nós olhamos, por exemplo, para questões ligadas a, vamos dizer, uma programação para chegar a um net zero em 2050, né, que foi tão falado aí desde a conferência do clima de Estocolmo e depois também agora no Egito, nós vamos ter que ter uma série de ações. Entre elas, obviamente, a água vai ser algo fundamental. Não é à toa que nós tivemos na semana passada essa conferência da água da ONU, que não acontecia há 46 anos, justamente reconhecendo que essa questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, inclusive, ela perpassa por todas as outras. Então, este recurso precisa ter um tratamento diferenciado. Nós não temos ainda, a verdade é essa, mas eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter que trabalhar nesse sentido, inclusive em relação ao próprio reuso da água e em que condições nós podemos ter o reuso. Então, aqui no estado de São Paulo, você sabe, nós vivemos aí o período de 2014 e 2015 com uma severa crise hídrica, e foram várias as ações à época para tentar, vamos dizer assim, minimizar esse problema, né? Entre elas, até eu poderia citar o programa Nascentes, que eu mesma criei na época ainda era o governador Geraldo Alckmin, justamente com essa ideia de fazer as compensações em áreas mais estratégicas, que trouxessem um benefício hídrico maior. Então, desde um programa como esse, até as questões do reuso e até o reuso potável, né, que já está sendo tratado tecnicamente, vão ser necessárias para que nós possamos ter essa condição mínima do ponto de vista do recurso hídrico. E eu concordo com você, falar de questões de carbono especificamente em relação à água, fica difícil de sustentar. Quando você fala em áreas protegidas, né, em questão de carbono ligado vamos dizer, a questão mais da flora e do ponto de vista das áreas verdes com determinadas características, isso fica muito mais É palpável do verdade, ponto de é vista verdade.
né, legal, ou até mesmo a questão da redução das emissões de gases de efeito estufa, para outros temas, mas especificamente para a água, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito na legislação, desde o nosso Código de Águas, lá que bastante antigo, né, mas chegar agora a uma legislação que atenda melhor à necessidade que nós temos quando nós reconhecemos que esse recurso hoje acaba sendo, vamos dizer, dos mais valiosos do ponto de vista de recursos naturais. Sem dúvida. É bastante antigo, quando você falou, põe antigo nisso, né? No Código das Águas. É super antigo de verdade. É muito legal. É verdade, eu concordo, a gente vai ter um trabalho muito grande. Eu acho que a gente precisa, assim, como você, estou te enchendo o saco, que você está na área de direito ambiental na USP, é um caminho a ser seguido. A gente vai precisar, sim, desenvolver regras para isso daí. É um momento, tá pedindo isso, está bem claro. Eu vou falar da ONU mais para frente. Vamos lá. Você foi secretária de Meio Ambiente e presidente da CETESB. Pessoalmente, quais são as suas principais satisfações e insatisfações desses cargos de comando que você teve? A gente sabe que chegar no cargo de comando, a gente acha que vai fazer acontecer e não é bem assim, né? Tem um monte de coisa. Então, como é que a gente pode fazer para que o meio ambiente, né, seja mais focado no que se refere à água, né? Que a gente consiga fazer que o meio ambiente seja mais conectado aos recursos hídricos? A gente trata... Minha pergunta é: a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente e a gente tem uma Secretaria de Recursos Hídricos. E a gente tem um overlap gigantesco entre as duas coisas, né? Como é que a gente faz para as coisas andarem mais, digamos assim, harmoniosamente? Até a gestão de 2019 a 22 do governador João Dória, ele fez essa junção, né? Então, nós deixamos de ter uma Secretaria de Recursos Hídricos e essa temática foi integrada junto à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Meio Ambiente. Agora já tem até uma nova nomenclatura e agregaram-se outros temas ali também. Quando você diz, né, insatisfações, é óbvio que todos nós vamos ficar com uma certa insatisfação de não ter conseguido fazer tudo que foi almejado, porque sempre, mas é bom também, é o outro lado de ter, né, aquele sentimento de sempre buscar fazer mais. Então, obviamente, eu acho que foram períodos muito interessantes ambos. Eu diria que no meu perfil, assim, o segundo período presidindo a CETESB, eu achei mais interessante justamente porque, para realizar, a meu ver, no órgão mais executivo, como o órgão ambiental, você tem condições de avançar mais do que, por exemplo, numa secretaria que é mais de formulação de políticas públicas. Então, mas é uma questão pessoal, né? Eu acho que eu me identifico mais com esse ponto de realizar ali as políticas públicas e, enfim, alterar os regramentos para melhorar questões no licenciamento, na logística reversa, enfim, vários dos trabalhos que nós fizemos nesse período. Obviamente, pensar, né, que muitas vezes vão ficar também arestas porque existem interesses antagônicos. Então, também houve recentemente esse questionamento de quando você junta muitas questões, como, por exemplo, a própria parte de infraestrutura, né? Só para ilustrar, no caso da secretaria, nesse período de 19 a 22, nós tínhamos a CETESB como órgão licenciador e os órgãos licenciados, né, como, por exemplo, uma Sabesp e um DAE, dentro da mesma secretaria. Então, isso, em alguns momentos, é positivo, em outros, talvez, traga algumas dificuldades, mas eu acho que, volto a dizer, do início da entrevista, é muito mais uma questão de gestão, né, e de saber fazer gestão, do que qualquer outra coisa, para permitir que os avanços venham a ocorrer, né? Eu acho que um exemplo interessante até desse período final aqui dos 4 anos é a própria despoluição do Rio Pinheiros, que foi um projeto tocado pela Sabesp, com uma ligação de mais de 600 mil, né, economias, nós usamos essa expressão, que não tinham antes essa ligação de esgoto. Então, obviamente, não adiantava aplicar uma tecnologia no rio que nós não teríamos a despoluição.
e hoje nós vemos claramente a condição diferenciada daquele período anterior que nós temos no Rio. Já nesse caso desse projeto, a CETESB fazia o acompanhamento para verificar se os padrões estavam sendo alcançados, né, da melhora mesmo. Então, por exemplo, qual a DBO, depois de tanto tempo, como ficou, se havia reduzido ou não. Então, esse trabalho conjunto, muitas vezes, também vai permitir, né, que nós tenhamos uma melhoria de uma forma geral em relação às questões hídricas. Eu acho que um ponto que é um ponto para São Paulo, mas que, enfim, muito mais até para outros estados, é esse olhar do saneamento de uma forma mais ampla. Eu acho que o novo marco do saneamento permitiu isso, onde nós não vamos ter gestão de resíduos de um lado e a questão hídrica de outro. Não, eles são, na verdade, interligados. Então, eu preciso ter o fornecimento de água, mas eu preciso ter a coleta do esgoto e o tratamento, né? E veja que mesmo no estado de São Paulo, quando nós vamos falar em tratamento, nós temos um percentual alto em relação a outros estados, mas ainda precisamos avançar. Então, você vai para 90% de oferecimento, oferta, vamos dizer assim, mas não chega, né? Vai em torno de 60% o tratamento, né? Então, integrar tudo isso, a meu ver, é fundamental para que nós tenhamos os avanços necessários. Muito legal, é verdade, é verdade. Alguns resultados foram muito legais. Bom, eu posso concluir que você teve mais satisfação do que insatisfação pela sua fala, Com o certeza. que é muito legal. O que é muito legal. Bom, agora você está trabalhando na gestão ambiental da USP. Quais são os trabalhos que você tem pela frente? E o que esse grupo faz, o que ele oferece para a sociedade como um todo? Olha, então essa área se chama Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade. Ela foi criada em 2012, então nós comemoramos no ano passado os 10 anos dessa área. E qual foi a importância, né? Estabelecer uma política ambiental para a universidade. Nós olhamos, às vezes, para o ranqueamento da universidade. Então, por exemplo, no Times Higher, que é um ranking importantíssimo. A USP pontua muito bem em questões ligadas ao tema, por exemplo, de energia. Quando você vai olhar para o outro ranking que nós participamos, que é o Green Metric, onde nós também estamos bem no ranqueamento geral, nós vamos perceber que o tema energia recebe uma nota pequena. Então, esse tipo de situação é que a área de gestão ambiental vai ter um olhar para buscar alternativas. Então, o que nós precisamos fazer? Eu acho que não adianta ter um ranqueamento bom, porque nós publicamos artigos e temos pesquisas dos nossos pesquisadores, alunos, pós-graduandos, se nós não aplicamos isso internamente na universidade. E até porque é o exemplo que conta mais. Então, a universidade hoje tem buscado dar esse exemplo. Então, a atual gestão reitoral, a gestão do reitor Carlos Gilberto Carlotti, tem colocado a questão de sustentabilidade como central para a universidade, e isso nos abriu a oportunidade de vários projetos. Então, agora, inclusive, nós estamos com o edital aberto para projetos em energia e circularidade, para que as nossas unidades e os nossos campi possam avançar cada vez mais. Então, nós estamos implantando, por exemplo, fotovoltaica de uma forma bastante ampla na universidade. O primeiro campo é o de São Carlos, mas aqui em São Paulo nós já temos também na cidade universitária uma parte disso. E vamos trabalhando energia, água, o uso da água, trabalhando questões de resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos, os prédios, né? Então, existe uma questão que envolve também construções sustentáveis e retrofit. Então, é mais a gestão de uma forma geral. Agora, o que eu posso te dizer é que eu estive nessa posição há alguns anos, e quando eu assumi em 2016 a superintendência, a USP estava figurando no ranking de sustentabilidade no número 278. Em 2 anos, nós pudemos levar a universidade para a 23ª posição. Atualmente, a USP está em 10º lugar no ranking mundial,
de sustentabilidade dessas ações internas. E nós estamos trabalhando fortemente porque queremos que dentro da gestão atual nós possamos estar entre os 5 primeiros no mundo. Então, isso envolve um trabalho enorme internamente na universidade, orientativo, inclusive, dos diferentes campi e que tem características diferentes também, né? Estamos aí licenciando, por exemplo, um projeto que é de biodigestor aqui na cidade universitária e que depois vai poder ser compartilhado com os municípios, e também um outro de hidrogênio verde a partir de etanol, com o qual nós vamos abastecer 3 ônibus que circulam na cidade universitária. Então, são várias ações para que a universidade possa avançar no ranking do ponto de vista de ações internas, não somente de pesquisa, por assim dizer. Muito legal. As pessoas não conseguem perceber, né, muitas vezes, por falta de experiência, talvez, que a dimensão da USP, né, é uma universidade gigantesca mundialmente. Tem algumas universidades muito grandes no mundo, mas ela é uma. Então, você comparar com uma universidade de alta qualidade, mas pequenininha na América do Norte, é uma coisa. É muito mais fácil fazer gestão de um ambiente muito menor do que de vários campi, como tem a Universidade de São Paulo. Então, realmente, é um trabalho bem legal que está sendo feito. Parabéns. E eu torço para que melhore. Se precisar de ajuda no que eu puder ajudar, na parte de água, a gente tem interesse de sempre fazer. Apesar de ter o time lá todo do Cirra, mas... Não, eu vou querer, porque nós estamos trabalhando muito em prol dessa questão, inclusive de reuso de água, que eu vejo também que é algo importante, e até a própria economia no uso da água, né? Então, isso precisa ser trabalhado com os diversos campi. E para as pessoas terem uma ideia, nós estamos falando em torno de 120 mil pessoas, né? Entre docentes, alunos e funcionários. Então, ela se torna realmente uma universidade muito grande, e é bom saber que nesse ranqueamento nós competimos com outras menores, onde de fato a gestão fica mais fácil de ser feita, né? Mas olha, Mas me desafio interessa é em para ser ajudar sim. encarado. Me interessa ajudar. A gente tem o pessoal precisa fazer um link forte com o mercado, porque precisa. Por exemplo, na geologia da USP, foi colocado por doação um poço, né? Então, isso diminui custo, é mais fácil de você fazer uma manutenção. Se fizer um trabalho junto com reuso, você consegue ter um ganho muito mais significativo. Como a área do campus é interessante, talvez dê para fazer, para ampliar essa, essa ideia. E não só aqui, né? Tem vários outros lugares no estado de São Paulo que os campos são bem, digamos, propícios para fazer esse tipo de trabalho. Seria legal fazer. Vamos conversar que a gente sempre pode ajudar. Legal. Vamos Ótimo, lá. excelente. Vamos fazer uma pergunta do momento, né? Você acabou de voltar lá da Conferência de Água, você mencionou lá atrás em Nova York. Conta para a gente aí as notícias de lá, quais os principais pontos que foram levantados e qual a sua perspectiva para o futuro a partir do que você viu lá. Como você mesmo mencionou, há 46 anos que não ocorria o encontro. É verdade. Bem, foi uma conferência muito intensa, com uma série, né, de eventos ao mesmo tempo e de discussões. Acho que um aspecto positivo é justamente colocar a questão da água dentro de um viés de centralidade em relação às outras temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não que as outras não sejam importantes, todas elas são. Aliás, essa é uma agenda fundamental que foi estabelecida pela ONU desde 2015. Até tive a oportunidade em 2015 em estar lá no lançamento da agenda e falar em nome dos governos subnacionais à época. Então, os desafios são muitos, mas eu acho que em momento algum nós tivemos, né, essa oportunidade vamos dizer, centralizar a questão da água. Então, colocar o ODS 6 como algo fundamental para que nós possamos atingir, assim, por assim dizer, os demais objetivos de desenvolvimento sustentável.
Eu acho que um dos pontos fortes da conferência foi exatamente esse reconhecimento de que se nós estamos falando de uma Agenda 2030 e nós estamos em 2023, então nós teríamos assim apenas 7 anos para algumas entregas que precisam acontecer já em 2030. E o grande ponto é o reconhecimento da necessidade de cooperação, que é justamente o ODS 17, fala das parcerias, e se reforçou muito em muitas das reuniões que ocorreram, inclusive em falas, né, de representantes de países, da importância dessa conexão entre o público, o privado e a academia. Então, nós também podemos dar subsídios do ponto de vista, né, da academia para essas políticas públicas que precisam ser implantadas de uma forma geral. Foi falado muito o problema do saneamento em relação aos países em desenvolvimento, mas existem outros problemas que também vão passar pelos países desenvolvidos, como a própria necessidade de adaptação às mudanças climáticas, porque muitas vezes nós vamos ter questões hídricas ali, eventos extremos que vão afetar determinadas regiões. A questão da segurança alimentar, então, quando você fala em água, não dissociar de segurança alimentar e também da manutenção dos ecossistemas. A condição é totalmente essa. Voltando ao programa Nascentes, que nós criamos em 2015, na época do governo Geraldo Alckmin, ali foi feita a criação de 2 bancos, né? Um banco com empreendedores que faziam grandes obras, como abertura de viários, metrô, e tinham que fazer compensação ambiental, e depois um outro com proprietários interessados em uma recuperação em especial dos cursos d'água, do entorno dos cursos d'água, das matas ciliares, porque nós sabemos que vão ser fundamentais para evitar a erosão, para proteger mais o recurso hídrico. Então, essa conexão, né, de manter um ecossistema funcionando adequadamente e levar isso, reconhecer, né, que a questão hídrica ela vai estar totalmente conectada, eu não posso só olhar para o recurso água sem olhar para os demais, eu acho que eu poderia dizer assim, foram os grandes pontos da conferência. E também a questão do uso circular da água. Então, por isso que eu falei muito em reuso, esse foi um tema que foi ali colocado, a necessidade de investimentos, né? Então, que fundos vão fornecer investimentos? E muitos países desenvolvidos se colocaram ali disponíveis para oferecer recursos para países em desenvolvimento, como foi, por exemplo, o caso da Dinamarca, que colocou isso claramente, né? A necessidade dessa, vamos dizer, desse trabalho conjunto. E eu reforço que, em função disso, eu colocaria a questão do próprio papel da universidade. Então, hoje, né, foi muito falado na conferência você ter essa conexão. E hoje a USP tem um programa que se chama USP Sustentabilidade, que eu coordeno na Superintendência de Gestão Ambiental e que é um programa de pós-doutorado, onde os pós-doutores fazem trabalhos específicos para melhorar ou políticas públicas ou questões entruncadas do ponto de vista ambiental de uma forma geral. Então, hoje nós temos lá 33 pós-doutorandos que têm que entregar resultados num período curto de 1 ano. E em relação à água, por exemplo, nós temos projetos voltados para a conservação de águas subterrâneas, né, por meio de diretrizes que levem em conta a recarga do aquífero, questões voltadas à proteção dos oceanos, né, nós sabemos hoje o grande problema que nós temos aí com os microplásticos, e também adaptação a mudanças climáticas. Então, eu diria que os pontos fortes da conferência foram esses. Agora nós precisamos realmente avançar e, assim, para fechar, né, um aspecto que foi muito colocado é o que eles colocam em inglês, be the change. Você tem que ser a mudança que precisa acontecer. Então, não importa se em grande escala ou menor escala, né, as pessoas têm que entender que elas fazem a diferença, que o seu consumo, a sua atuação faz a diferença do ponto de vista hídrico e de outros recursos naturais também, sem dúvida. Concordo plenamente. Esse é
a minha missão, levar a missão do Instituto, fazer com que as pessoas se conscientizem que não adianta ficar só reclamando de governo, reclamar dos outros, se você não fizer a sua parte. Concordo bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem 33, são bolsas da FAPESP? Não, são bolsas da própria Universidade de São Paulo. Na verdade, foi uma escolha reitoral, né? Então, como eu falei, o reitor Carlos Gilberto Carlotti é muito voltado para a questão de sustentabilidade. Ele entende que nos próximos anos os ranqueamentos que nós temos, eles vão levar muito mais em conta esses aspectos, né? Diria assim, de sustentabilidade de uma forma ampla, né? Até comportaria aqui a sigla, o ISD, que vai falar, né, da parte ambiental, social e de governança. Esse também é um ponto importante, porque se nós não tivermos os diagnósticos, os dados claros, nós não vamos conseguir chegar, né, a propor avanços. Eu só posso avançar se eu tenho noção da condição atual e onde eu quero chegar nos próximos anos. Então, essa agenda que é do privado, a meu ver, ela também tem que ser adotada hoje pelas empresas públicas, a própria lei das estatais está aí para auxiliar nesse sentido, e também pelas universidades, que eu reconheço a importância das pesquisas do ponto de vista teórico, mas vejo uma grande relevância das pesquisas que conectam com as políticas públicas e com a realidade, as demandas que nós temos hoje na sociedade. Concordo, não poderia estar mais de acordo do que isso daí. Então, se a gente puder ajudar, por favor. Lamentavelmente, nosso tempo está esgotado aqui. Gostei demais, de ter você aqui com a gente. Muito legal o trabalho, parabéns pela sua carreira, pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado de perto aqui, né? Olhando tudo que você faz, muito legal. Por favor, faça suas considerações finais. Bom, primeiro eu agradeço pela oportunidade, é sempre uma oportunidade de falar com as pessoas, né, e contar um pouco mais do trabalho que vem sendo feito. E agradeço a você, Everton, espero contar com você nesses muitos desafios que nós temos na universidade, muitos deles voltados à questão da água. E eu acho que a minha mensagem final é exatamente, vou usar essa da conferência, né, de que nós podemos ser a mudança que é necessária do ponto de vista ambiental. Então, é importante se reconhecer que pequenas ações fazem a diferença e que cada um de nós pode dar uma contribuição para que nós tenhamos um meio ambiente melhor, não só para nós, mas para as futuras gerações também. Esse é meu desejo. Muito obrigado. Nós tivemos aqui a Patrícia Iglesias, ela foi a presidente da CETESB, o último cargo que ela está mais conhecida aqui, mas ela tem uma carreira exemplar. Por favor, clique aí, deixe o seu like, passe para todo mundo, compartilhe a nossa mensagem aqui. É importante que a gente mostre as experiências das pessoas que cuidam do meio ambiente e da água, para que a gente tenha exemplos e a gente consiga fazer, claro, exemplos críticos, e que a gente consiga olhar e tornar o nosso planeta um ambiente melhor. Obrigado a todos por participar e obrigado, Patrícia, novamente, pela excelente entrevista.